Boa tarde, pessoal. É, Hoje, então, nós estamos dando início à segunda unidade do nosso curso, onde vocês efetivamente irão aprender a programar. E nós vamos ver programas em Scilab, que é a ferramenta que nós vamos utilizar aqui. Vou falar um pouco para vocês como que se passa a programação hoje em dia. Isso aqui é bem diferente daquela que vocês sofreram com ela na primeira unidade aqui. Bom, o que nós vimos? O que eu procurei mostrar na primeira parte? Que é possível existir um computador. Certo? Qual que é a organização interna, como que você tem um circuito digital que muda de comportamento, o que é um programa armazenado, e como que a gente pode, através daquele mecanismo bastante primitivo nosso de liga bit, desliga bit para cá e para lá, tá certo? Como que a gente consegue obter uma computação. Certo? Vocês fizeram uns programinhas, tá bom? Do tipo somar dois números, duas posições de memória, colocar numa outra, subtrair um do outro, colocar naquela outra posição, e vocês devem ter tido dificuldades, tá bom? É chato, tá bom? É simples conceitualmente, mas é extremamente propenso a erro. Você tem que ter um trabalho meticuloso de verificação de tudo que você está fazendo, as coisas não são nada óbvio. Isso para fazer uma transformação que, claro, foi um progresso diante do AND OR NOT que a gente começou, tá bom? A gente já consegue somar, subtrair, consegue fazer programas para fazer isso automaticamente, tá bom? Mas é muito pouco diante do que a gente quer fazer. É muito, muito pouco, tá bom? Isso foi feito, gente. Os primeiros computadores, a programação era feita assim. Bom, no ENIAC, se não me engano, você tinha que ligar uns cabos, aqueles 1s e 0 eram cabos que você ligava e desligava. Na hora que você tinha feito um programa, ele ficava pelo menos 3 semanas rodando aquele programa, que ninguém queria mexer. Bom, aí, logo nos princípios da programação, mesmo, certo? Os computadores começaram em 45, 1950, foi surgindo a ideia de que essa tarefa de programar daquele jeito, certo? Era uma tarefa repetitiva, sistemática, certo? E que poderia muito bem ser feita por um computador. Bom, ou seja, a ideia então foi você criar uma forma melhor para os humanos escreverem programas, que foi a linguagem Assembler, que você usava mnemônico, você usava alguma coisa que parecia um pouco mais com a lógica nossa, certo? Você transformava aquilo numa entrada de um programa, o programa Assembler, que lia aquilo ali e gerava um código executável por uma máquina, diretamente. Ou seja, é a ideia de pegar o computador para auxiliar a programação de computadores. Tá bom? Bom, e mesmo assim, gente, mesmo com um assembler, a programação é muito detalhada. O assembler de uma máquina ele é diferente do assembler de outro, porque o assembler reflete os barramentos, os registradores, a memória daquele computador. Então, trocou de computador, troca de assembler, seu programa todo que você já tinha feito, joga fora. Joga fora porque ele não serve para aquele novo ambiente ali. Tá bom? Em 1954, houve uma coisa que é um evento, sabe, que foi a criação da linguagem Fortran. Certo? Foi um grupo da IBM que produziu um programa, foi batizado de compilador. Certo? Ele te permitia escrever programas em uma linguagem muito mais confortável do que a Assembler. E trocava de máquina, você trocava o compilador, o seu programa continuava o mesmo. Bom, você faria um outro compilador para aquela nova máquina, mas o seu programa continua o mesmo. Certo? Ou seja, avançando ainda naquela ideia de usar computadores para ajudar a programar computadores. Bom, isso aqui, gente, é um facsímile do relatório original, gente, em 1954, não faz tanto tempo. Sabe? Não faz isso não. Datilografado, tá vendo? Tanto que as coisas mudaram de lá para cá, sabe? Foi uma coisa enorme. Isso aqui deve ser uma cópia carbono, sabe? De um treco que foi datilografado. E isso aqui, gente, que lançou a revolução, tá bom, gente? Fortran, gente. Fortran é a mãe de todas as linguagens. Certo? Fortran é uma linguagem que está ativa aí até hoje. Cientistas e engenheiros usam Fortran. A linguagem evoluiu, né? Com o tempo, né? Mas assim, não tem o menor sinal de que vai parar de ser usado, não. Certo? Alguns dos programas mais importantes do mundo
mais especificamente os que mexem com bombas atômicas e cálculos de foguetes e não sei o que mais, são todos importantes. Então é uma linguagem ainda muito importante e cientistas e engenheiros como vocês podem vir a utilizar. Não é tão diferente do Scilab, não. Sabe o que vocês vão aprender? Bom, tem outras linguagens que eu vou mencionar aqui só porque vocês têm que saber que elas existem, tá bom? COBOL, Common Business, não sei o que lá, Language, certo? Que foi uma linguagem proposta também das primeiras, certo, em 1959, para fazer folhas de pagamento, controle de estoque, controle de produção, certo? Foi uma linguagem ligada a negócios. Tá? Basic foi uma linguagem de programação que tinha um intuito essencialmente pedagógico, certo? Era uma linguagem muito simples. Certo? A vantagem dela é que era simples. Pascal foi uma linguagem mais elegante, lançada em 70, certo? Que até hoje o Delphi, certo? É um descendente dele e que é usada para ensino de computadores. Alguns professores aqui na UFMG adotam essa linguagem. Eu acho uma linguagem muito boa para ensinar. Ela tem, entretanto, muito pouca aplicação prática. Certo? Ou seja, o único defeito de Pascal para ensino primário de programação de computadores é que você nunca mais na vida se usa Pascal. E o Scilab vocês vão usar o resto da vida. C foi uma linguagem que conseguiu unir uma eficiência de assembly. Ele foi alto nível, exatamente o suficiente para você não ficar muito longe do assembly, no sentido que o assembly, se ele é um para cada arquitetura de computadores, ele consegue explorar aquela arquitetura ao máximo. Tá bom? Então, C foi um pouquinho de alto nível, mantendo o máximo de possibilidades de aproveitamento de recursos de hardware que você dispõe. Tá bom? Então, C é a linguagem que gera, de alto nível, que eu conheço, que gera o código mais eficiente de todos. Se quiser rodar rápido, você programa em C. C é uma linguagem que também é bastante propensa a erro, não como essas que nós já vimos, tá bom? Mas ela é cheia de problemas para se programar. E ela não permite uma produtividade que houve com uma revolução na história da programação, que foi a programação orientada a objetos, que não tem como explicar para vocês, eu vou falar um pouquinho na última aula do nosso curso. C++ é uma evolução da linguagem C, que é orientada a objetos. Bom, C++ é a linguagem adotada pelos grandes fabricantes de software. Não é sempre, não, certo? Mas assim, o Windows é feito em C++, o Office é feito em C++, o Linux é feito em C++. Bom, então, assim, é uma linguagem para quem quer eficiência. Tá? E ela reúne as possibilidades a elegância de programação da orientação a objetos com a eficiência do C. Tá bom? Python é uma linguagem que está muito na moda agora, certo? E que muita gente gosta dela, e que ela era vista como uma linguagem acadêmica até uns 5 anos atrás, quando a Google adotou para a programação de sua plataforma. Bom, então isso aí deu um enorme impulso para Python. Diversas universidades no mundo aí adotam Python como primeira linguagem de programação, então é uma linguagem bastante importante e está crescendo, tá bom? Java já cresceu, certo? Java é uma linguagem que foi criada junto com a internet, certo? Ela já é uma linguagem que previa a portabilidade, certo? O compilador Java, ele não gera código para uma máquina, não, ele gera código para uma máquina virtual, e você tem uma máquina virtual para cada arquitetura, por isso que o código Java roda em qualquer máquina possível, tá bom? Você faz um programa em Java, ele roda com muita facilidade no Apple, Linux, Windows, o que vocês quiserem. PHP é outra linguagem que também é muito boa, que não teve tanto investimento da indústria. A indústria, gente, usa Java em C++. É claro que eu estou radicalizando aqui, tá bom? As outras linguagens também são utilizadas, tá? Mas as duas linguagens que têm maior investimento da indústria são essas duas aqui, tá bom? Bom, todas essas aqui são descendentes diretas do Fortran. Certo? Existem outras linguagens que seguem outros paradigmas de programação, que são de programação funcional e de programação por lógica. Lisp e Prolog são os dois exemplos mais clássicos e que fica difícil comentar aqui agora. Bom, então isso aqui, gente, é um desenho simplificado de como que a gente se programa hoje em dia.
Vou começar por baixo aqui, tá bom? Aqui está o processador, aqui estão os dispositivos de entrada e saída, que são o disco, o display, o monitor, tudo quanto é coisa de entrada e saída. Sim. Bom, o único programa que mexe com essas duas coisas aqui é o sistema operacional. O sistema operacional, exemplos, o Windows, o Linux, macOS e Lion, não sei o que mais aí. Então, aqui é o seguinte, esses três aqui, ó, são programas executáveis. Bom, o programa executável, ele é executado pelo processador e ele usa o sistema operacional. Porque dos recursos da máquina, ele não tem acesso a dispositivos de entrada e saída, e mesmo ao processador ele tem acesso limitado. Tá bom? Vocês já viram, eu estou rodando não sei quantos programas aqui nesse computador. É para que eles consigam conviver sem brigar, sem um destruir o outro, tá bom? Sem um atrapalhar demais o outro, você precisa de ter um sistema operacional que fala o seguinte: você quer escrever no disco? Escrever no disco, você vai escrever no arquivo, tá bom? E arquivo sou eu que decido onde fisicamente vão ficar essas coisas para não bagunçar com os arquivos dos outros. Bom, se a gente tem um processador só aqui, certo? E está todo mundo rodando ao mesmo tempo. O que o sistema operacional faz? Dá um tempinho de processador para esse programa, outro tempinho para esse, outro tempinho para aquele, de tal forma que você tem a impressão que estão todos rodando ao mesmo tempo. Bom, mas essa coordenação, essa harmonização, essa solução de conflitos na concorrência por recursos computacionais são resolvidos pelo sistema operacional. Bom, então aqui, agora vamos passar para o lado de cá. Você escreve um programa em uma linguagem de alto nível, Scilab, Fortran, Java. Você tem dois caminhos tradicionais para você executar esse seu programa. O mais tradicional, certo? É esse daqui. Você submete a um compilador, certo? O compilador, então, ele é um programa igualzinho a qualquer outro. Certo? Ele é um programa cuja entrada é um arquivo com um outro programa. Ele produz como saída um outro programa, ainda equivalente ao primeiro, certo? Mas executável diretamente. Tá bom? Então, esse aqui é o compilador. E é engraçado que não existe nenhuma obrigação de ser interpretado. Deixa eu falar a outra possibilidade. A outra possibilidade é o seguinte: você tem um outro programa aqui que vai executando um a um os comandos do seu programa fonte, que a gente chama do programa fonte, que é o programa que você escreve. Bom, então ele vai executando o que a gente chama de interpretar. Bom, então o seu programa aqui, ele nunca é executado diretamente, ele é interpretado por esse programa aqui. O Scilab é um programa interpretado. Bom, não existe nenhuma obrigação de não existir um compilador, não é impossível fazer um compilador Scilab, mas ninguém nunca fez. E eu não conheço nenhum interpretador C. Toda a linguagem C que eu conheço é um compilador que gera código executável. Mas não existe nenhuma obrigação. E existem diversos esquemas intermediários, até que eu já mencionei, que é o Java. O Java é compilado, mas gera um código que não é executável diretamente, não. Ele tem que ser interpretado. Tá bom? Ele é interpretado pela máquina virtual Java, que essa sim tem em diversos computadores. Bom, mas essencialmente é esse aqui as coisas com quais a gente trabalha. E se a gente veio explicando as coisas com bastante detalhe para cá e para lá, agora nós somos forçados a dar um salto. Sabe? Compiladores, sistemas operacionais e interpretadores estão entre os programas mais complexos que a computação já produziu. Bom, então assim, não existe a menor possibilidade. No fim desse curso, gente, vocês não têm a menor condição de entender como é que funciona um compilador. Bom, é preciso estudar muito mais. Tá? O sistema operacional é a mesma coisa, o interpretador é a mesma coisa. Então são problemas complicados, que entretanto oferece uma forma de usar muito prática para a gente. A gente escreve o programa e executa. Aqui nós vamos ver aqui de diversas formas.